Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje aí a gente vai estar resolvendo um exemplo, de interferência e vamos falar também sobre ondas estacionárias. Então vem comigo na tela. Então na aula anterior a gente começou a falar lá sobre as interferências, em uma dimensão, em duas, e vimos que em duas dimensões uma maneira da gente calcular, a interferência é calcular a diferença entre as distâncias, e essa diferença tem que ser um número, que pode ser ímpar ou par, multiplicado pelas metades de comprimentos de onda. Em outras palavras, a gente contou aqui a quantidade de metades de comprimento de onda que eu tenho, para descobrir se a interferência é construtiva ou destrutiva. Então vamos lá, galera, olha só. Duas fontes pontuais, F1 e F2, coerentes e em fase, emitem ondas de frequência 10 Hz. Então, vamos anotar essa primeira informação aqui. Então, a frequência das minhas ondas são de 10 Hz. Outra informação importante, ondas coerentes. O que é isso, galera? Uma onda é coerente, duas ondas são coerentes quando as frequências delas são iguais e quando as amplitudes são iguais, ok? Vamos continuar a leitura. Ele fala assim, frequência de 10 Hz que se propagam com velocidade de 1 metro por segundo. Então, a minha velocidade vale quanto? 1 metro por segundo. Na superfície da água, conforme ilustra a figura. Aí a figura já está mostrando para a gente diretamente as fontes, F1 e F2, e os pontos P e Q, ok? Que podem ou não ser de interferência construtiva ou destrutiva. Vamos ver o que o exercício pede? Ele fala assim, os pontos P e Q sofrem interferência construtiva ou destrutiva. Então vamos lá, vamos analisar aqui, galera. Primeira coisa, então vamos começar aqui no ponto P. Então no ponto P, o que a gente vai ter? Para descobrir se é construtiva ou destrutiva, o que eu preciso fazer? Vamos usar a nossa equação lá, ΔS é igual a N vezes lambda sobre 2. Percebam aqui, olha só. Então, para eu achar o valor de N, eu preciso do lambda e eu preciso do ΔS. Tem como eu achar essas duas coisas? Tem. Olha só. Eu primeiro estou fazendo no P, Então, a fonte 1 em relação ao ponto P tem uma distância de quanto? 2,75 metros. A fonte 2, 2 metros. Lembra que é a diferença entre os caminhos? Então, vou pegar esse caminho e vou subtrair desse caminho. Então, ΔS eu já tenho, 2,75 subtraído de 2. O N é o que eu quero saber. Está faltando agora o quê? O lambda, Como que eu acho o lambda, galera? Eu tenho velocidade e eu tenho frequência. Então, velocidade é lambda vezes F. Então, velocidade 1, frequência 10. Então, meu lambda vale quanto, galera? 10 está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido por 10, isso aqui é igual a 0,1 metros. Então, já tenho lambda, Então, lambda sobre 2, 0,1 sobre 2. Então, vamos lá, acompanha comigo aí o raciocínio, Devagarinho você vai entender, 2,75 menos 2, isso aqui é igual a 0,75, beleza? Então, N vezes, quanto que é 0,1 dividido por 2? Se você fizer essa continha aí, você vai descobrir que 0,1 dividido por 2 é 0,05, tá? Professor, não entendi, como assim? Pense em dinheiro que você não erra. 0,1 seria o equivalente a 10 centavos. 10 centavos dividido para duas pessoas, 5 centavos. Beleza? Então, o meu N vai ser o quê? 0,05 está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu N é 0,75 dividido por 0,05. 0,75 dividido por 0,05, isso é igual a quanto, galera? Se fizer essa continha aí, você vai achar o valor de 15. Lembrando que o N não tem unidade, tá, pessoal? O número 15, ele é ímpar ou é par?
como você pode perceber, ele é ímpar. Ou seja, nesse ponto aqui, eu vou ter interferência destrutiva. Beleza? Vamos escrever aqui melhor. Vamos lá. Então, número 15 aqui. Então, no ponto P, interferência destrutiva. Beleza? Para encerrar a questão, a gente vai repetir o mesmo raciocínio, só que agora no outro ponto, que é o ponto Q. Então, acompanha comigo, ó. Vamos olhar aqui primeiro a diferença, ó. Então, da fonte até o ponto Q, em um caminho eu tenho 3,5, no segundo caminho eu tenho 3. Então, a diferença de caminho vai ser o quê, galera? 3,5 menos 3. Então, a gente vai usar exatamente a mesma fórmula. Vou reescrever aqui para vocês, ó. Certo? Então, aqui, ó. 3,5 menos 3, n vezes lambda, vale 0,1 sobre 2. Então, 3,5 menos 3, meio, né? Ou seja, 0,5. 0,1 dividido por 2, a gente acabou de fazer essa conta e achou 0,05. Então, agora está multiplicando, passa dividindo. Então, meu n é 0,5 dividido por 0,05. Então, meu n vai ser igual a quanto? Se você pega 0,5 e divide por 0,05, você acha o n igual a 10. Opa, 10 ele é ímpar ou é par? Par. Então, significa que no ponto Q eu tenho uma interferência construtiva. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar das ondas estacionárias para a gente encerrar aí a nossa aula. O que é uma onda estacionária? Uma onda ela é estacionária quando ela é o resultado desses dois fenômenos aqui, ó, reflexão e interferência. Então, quando eu tenho a combinação de uma reflexão com uma interferência, eu tenho uma onda chamada estacionária. O que acontece? Imagine que alguém esteja aqui, ó, oscilando uma corda e a onda está se propagando para cá, ó. Então, eu estou oscilando, a onda se propaga. Quando a onda bate nessa extremidade aqui, ela vai ser refletida por esse ponto que está representado aqui em tracejado. Se eu faço isso muito rápido, as ondas vão se encontrar, ou seja, a onda refletida vai se encontrar com a outra onda que está chegando e vai sofrer interferência. Então, eu tenho reflexão combinado com interferência. Aonde isso daqui é produzido em situações práticas, galera? Vamos lá. São produzidos em cordas vibrantes, tá? Ou em tubos sonoros. Então, resumindo para vocês, na maioria dos casos aqui, em instrumentos musicais. O que vocês precisam saber sobre as ondas estacionárias? Vamos lá, ó. Seguinte, galera. Esse ponto de cima aqui, a gente vai chamar ele de ventre. Esse ponto de baixo aqui, ó, vai ser o encontro, né, entre reflexão e interferência, a gente vai chamar de nó. Então, ponto de nó, ponto de ventre. Ponto de nó, ponto de ventre. Ponto de nó, ponto de ventre. Olha só, galera, para determinar comprimentos de onda, a gente já aprendeu que o comprimento de onda é uma oscilação completa, certo? Mudando aqui a cor, vamos lá. Então, olha só. Se eu quero saber o tamanho dessa barriguinha de onda aqui, isso daqui vale um comprimento completo? Não. Isso daqui vale metade de um comprimento. Então, a distância entre dois nós vale quanto? Metade de um comprimento de onda. Se eu pegasse a distância entre dois ventres, galera, valeria quanto? Metade de um comprimento de onda. Então, se eu pegasse daqui até aqui, ó, aí eu tenho uma ida e uma volta, ou seja, esse pedaço de onda, nessa barriguinha, mais essa, então eu tenho uma oscilação completa. Tá? Metade mais metade, um inteiro. Ficou clara a ideia para vocês, pessoal? Aqui na figura está representado, ó, desse ponto até esse ponto eu tenho o quê? Metade da barriguinha de onda, ou seja, 1/4 de lambda. Beleza? Então vamos lá, vamos para um exercício aqui bem simples, tá? Tá ruim aqui para trocar a cor. Vamos lá, foi. Uma corda produz uma onda estacionária representada na figura, com frequência de 20 Hz. Então, ele já fornece para a gente aqui o valor da frequência. Ok, aí ele pergunta, ó, determine o comprimento de onda.
Galera, o comprimento da minha corda aqui vale quanto? 1 metro. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui para determinar o comprimento de onda? A gente vai contar aqui quantos comprimentos de onda eu tenho na figura, e isso tem que ser igual a quanto? 1 metro. Então, ó, aqui, vamos só os vermelhos, pessoal. Então, aqui eu tenho meio comprimento de onda, certo? Aqui, mais meio, mais meio, mais meio. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, vejam bem, ó. Olha só. Item A aqui. Quer saber o comprimento de onda? Vamos lá, ó. Contando aqui, galera. 4 metades de comprimento de onda valem quanto? 1 metro. Né? Então, ó, 4 metades de comprimento de onda valem 1 metro. Então, quanto que vai valer o meu lambda aqui, ó? 4 dividido por 2, 2. Então, 2 está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido por 2, e é igual a quanto, galera? 0,5. Então, meu comprimento de onda é de meio metro, ou 0,5 metros. E, por último, para a gente encerrar, ele pergunta a velocidade. Então, como que eu calculo a velocidade de uma onda? Lambda vezes F. Então, meu lambda vale 0,5. O meu F vale quanto? 20. Então, minha velocidade vai ser o quê? Quanto que é 0,5 vezes 20? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? 0,5 vezes 20 é igual a 10. Então, 10 metros por segundo. Então, velocidade 10 metros por segundo, comprimento meio metro. Pessoal, ficou claro aí a ideia para vocês? Então, vamos lá. Eu tinha esquecido de comentar com vocês algo importantíssimo ainda a respeito de interferência, que é sobre a experiência de Young, tá? A experiência de Young, ela vai servir para mostrar que a luz ela pode se comportar como onda, tá? Então veja bem, o que foi que Young fez? Young ele fez a experiência chamada de dupla fenda, tá? O importante da experiência é essa parte aqui de dupla fenda. E vocês podem se perguntar, professor, se essa parte é importante, por que tem a outra? Vamos aqui, vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só, a experiência de Young, ela vai consistir no seguinte, deixa eu tentar primeiro desenhar aqui, a gente vai lá para a figura depois. Eu tenho uma fenda aqui, e aqui eu teria um anteparo, que é onde a luz vai bater. Se a luz ela se comportasse como um corpúsculo, o que era para acontecer? Passar direto pela fenda e bater aqui, certo? Porém, o que Young percebeu é que se ele pegasse um tamanho de fenda equivalente aí à grossura de um fio de cabelo ou um corte de gilete, o que a luz ia fazer? A luz ia sofrer difração, ó. Ou seja, eu ia ter pedaços de luz vindo aqui, 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 aqui. Ela ia sofrer interferência e ia sofrer também difração, tá? Ok? Então, o que acontece? Com isso, Young consegue mostrar que a luz pode se comportar como onda. Então, vamos voltar aqui para a experiência dele. Ah, professor, mas o senhor só fez com uma, ele fez com duas. Essa primeira parte aqui da experiência, Young queria conseguir ondas coerentes, de mesma amplitude, né, e mesma frequência. Então, passa pela essa primeira fenda, a luz aqui virou uma onda coerente, depois vai passar por essas duas fendas. O que acontece? Passa por essas duas fendas, a luz sofre difração e depois sofre interferência. Quando bate aqui no anteparo, né, que aqui na figura eu chamei de alvo, eu vou ter uma parte clara, um escuro, uma parte, um escuro, uma clara, uma escura. Tá? Isso daqui são as interferências da luz. Tranquilo, galera? Com isso, Young aí conseguiu mostrar que a luz ela pode se comportar como uma onda, tá? E mais que isso, essa experiência de Young, ele ainda conseguiu fazer o quê? Ele mediu a distância entre as fendas, mediu a distância, né, das fendas até o anteparo, e ele conseguiu fazer uma relação matemática e chegar em valores numéricos aí dos comprimentos de onda. Basicamente, o que ele fez? Eu tenho um raio de luz que passa e chega no ponto P. Eu tenho um raio de luz saindo de 2 que chega no ponto P. Percebam que eu vou ter formação de triângulos aqui, ó.
Então eu tenho esse triângulo grandão, vou tentar pintar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu mudar a cor. Ó, vou ter esse triângulo aqui, certo? E eu vou ter esse outro triângulozinho pequenininho aqui, ó. Então, por semelhança de triângulos, ele chega nessa relação. Não vou demonstrar para vocês. O que eu quero aqui de mais importante que vocês saibam é que a luz ela tem um comportamento ondulatório e corpuscular. Ela não pode ter os dois comportamentos ao mesmo tempo, mas ela se comporta das duas formas, tá? Ora como onda, ora como partícula, ou também chamado corpúsculo. Tranquilo, galerinha? A gente vai ficando por aqui, então. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço para todos e fui!